Olá, meus amigos. Eu sou Rossano Sobrinho, sou psicanalista e escritor espírita. Estamos aqui para mais um DIME, o nosso Dimensões do Espírito de número 7. O tema de hoje é eu, o futebol e a meditação. Pode parecer um tema diferente, exótico, mas eu gostaria de partilhar com vocês um entendimento que eu tive a partir da experiência com a meditação. Desde muito criança, eu, como muitos brasileiros, cresci em meio ao futebol. Meu avô fundou um time de futebol em nossa cidade, na cidade de Espera Feliz, Minas Gerais, e inclusive ele criou na época um campo de futebol que depois, posteriormente, se tornou o estádio da cidade. E eu era daquelas crianças que entravam correndo com o time em campo, na época o Santa Luzia Futebol Clube. A Espera Feliz tinha dois bons times de futebol, o Santa Luzia e o Estrela Futebol Clube. E o meu avô era fundador do Santa Luzia. Eu entrava correndo com o time de futebol e tentei jogar bola. Um período eu joguei um pouquinho melhor, outro período pessimamente, e vi que não era a minha praia. Logo enveredei pelo caminho das artes, da música, e depois descobrindo a literatura, e deixei de lado o futebol. E confesso que ao adentrar o caminho da espiritualidade, passei intimamente a considerar os esportes algo não muito elevado. Era um preconceito que eu carregava, talvez até por não ter sido bom jogador de bola. Mas, enfim, tinha um olhar com uma certa reserva para os esportes. Embora, na juventude, tenha gostado muito de jogar bola. Mas depois de determinadas experiências, passei a analisar qual seria a serventia do futebol. 22 homens, hoje também, as mulheres, correndo atrás de uma única bola, e tanta briga, tanta confusão, tanta disputa, e eu classificava a experiência do futebol como uma experiência primária do ponto de vista evolutivo do ser. Mas, recentemente, ao chegar em minha casa, em meu apartamento, que tem os fundos para esse estádio de futebol, que foi há muitos anos criado, o campo de futebol, pelo meu próprio avô, eu parei por algum tempo para assistir uma partida que estava acontecendo no campo. Uma plateia muito pequena, mas os jogadores ali estavam muito motivados. E observando aquele jogo, eu me dei conta de que gostava de assistir o jogo e percebi a importância terapêutica do futebol. Porque deu para perceber e analisar que durante aqueles 90 minutos de jogo, as pessoas, os jogadores e também a plateia se desligam psiquicamente dos inúmeros problemas da vida, da rotina, o cansaço do dia a dia, das infindáveis lutas. E que isso, de certa forma, pode ser considerado uma prática meditativa, um estado de não mente, não hífen mente, porque durante aquele período você se esvazia do excesso de pensamentos provocado pelas inúmeras questões existenciais. É claro que não podemos tornar uma experiência como essa do futebol como um mecanismo de fuga da realidade. Não podemos pensar que o jogo de futebol, a cervejinha após o futebol, vai resolver nossa vida. Nós devemos depois voltar para a atividade, para a vida real e equacionar os nossos problemas. Mas, do ponto de vista terapêutico, experiências como o futebol são importantes para a coletividade. Não estou falando das disputas, das brigas, das paixões excessivas por times de futebol, que realmente isso não faz muito sentido do ponto de vista mais amplo da espiritualidade, mas como um mecanismo de descanso, de relax, de relaxamento. Então, por isso, muitas esposas enviam seus maridos
para a partida de futebol uma vez ou duas por semana, porque eles voltam mais relaxados, mais tranquilos, e isso colabora, né, no bem-estar do indivíduo e de toda a família. Num período como esse de quarentena, em que os jogos estão parados no Brasil, a Europa paulatinamente, né, já está voltando com os jogos de futebol, mas a gente percebe um elevado nível de estresse em muitas pessoas que não estão podendo jogar sua bola, encontrar os amigos, distrair um pouco. Então, de fato, o futebol, como outros esportes, estou enfatizando o futebol por ser o mais valorizado em nosso país, tem a sua função terapêutica, sim. Repito, não como mecanismo de fuga, mas como uma terapêutica de descanso, de desaceleração mental que beneficia muito a criatura humana. Compartilhe este vídeo e hoje, dia 18 de junho, quinta-feira, às 18 horas, acompanhe a nossa live no canal da Editora do For. Abordaremos o tema uma nova consciência para a Terra. Um grande abraço e até logo na nossa live.